Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Riscando e Costurando. Meu nome é Graziele, sou professora na área do vestuário e hoje eu vim trazer para vocês como utilizar esse instrumento. Vocês conhecem o esquadro? Às vezes na época de escola a gente passa por ele, às vezes passa despercebido e não aprende a usar. E na modelagem a gente utiliza, e eu considero uma das ferramentas mais importantes para a modelagem manual. A modelagem computadorizada, a gente já não precisa do esquadro. A gente faz o esquadramento da peça, mas de uma maneira diferente. Então, fique comigo no vídeo que eu vou mostrar para vocês como utilizar o esquadro na modelagem. Então, pessoal, como que eu vou utilizar o esquadro, tá? O esquadro, nós temos alguns formatos de esquadro, dois formatos. Aqui eu tenho esses dois formatos aqui de esquadro, que na verdade são os mesmos, né? Só que esse é mais comprido e esse é mais curtinho. E nós temos o esquadro, outro esquadro, que nós temos dois lados iguais e um lado só diferente, que é onde a gente vai ter o ângulo de 45 graus, que aqui no momento eu não tenho. Então, para a gente trabalhar com o esquadro, qualquer um deles vai fazer o mesmo processo. Só que se você tiver a oportunidade de comprar esse que tem o ângulo de 45 graus, é bom que na hora de colocar o fio em viés, você não tem menos trabalho. Então, aqui, quando a gente vai trabalhar na modelagem, a gente precisa estar com a modelagem esquadrada dentro certinho, né? Para que a gente possa alinhar com o fio na hora de cortar o tecido. Então, ela precisa estar bem certinha com o fio. E é para isso que a gente utiliza o esquadro, para que a gente deixe todo a modelagem esquadrada. É que nem a base de uma casa. Imagine você um pedreiro, né? Ele precisa fazer todo o esquadro da casa, né? O contorno dela inteiro, porque quando chegar lá em cima, a peça, o telhado precisa fazer um encaixe corretamente, né? Então, ele precisa estar todo esquadrado. E mesma coisa a peça de roupa. A gente precisa esquadrar, encaixar certinho no fio para que chegue no final ela também dê certo, tá? Então, aqui a gente sempre começa a fazer muitas vezes um retângulo ou uma linha reta, e a partir disso a gente vai colocando os esquadramentos, tá? Então, aqui nós vamos começar. Quando eu começo utilizando com um esquadro, eu vou já utilizar essa linha aqui, que é o meu ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui em L, ele tem 90 graus. E muitas vezes ele vem simbolizado por esse desenho aqui, ó, tá? Que significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, quando você encontrar num livro, numa apostila, em algum lugar que você estiver vendo, esse desenho aqui significa que esse canto tem 90 graus. Então, ele precisa estar esquadrado corretamente. Dá para fazer sem? É muito complicado você trabalhar com duas réguas, por exemplo, porque às vezes essa linha pode sair torta. E quando ela sair torta, você não vai conseguir fechar o seu retângulo corretamente, porque ele vai ficar torto também. Então, muitas vezes, eu não aconselho trabalhar sem o esquadro, porque dá um pouco mais de trabalho para você poder ter uma assertividade. Muitos conseguem, não é impossível, eu também consigo, só que você tem que ter um conhecimento um pouquinho, já um pouquinho mais aprofundado para você ter certeza de que aquilo ali não está fora do esquadro, tá? Porque se você traça uma linha reta aqui, uma linha qualquer, e você simplesmente vai pegar a régua sem a parte do esquadro para traçar aqui, você pode, sem querer, colocar a régua nesse sentido
e ela vai ficar torta, ou você pode colocar mais para baixo e ela vai ficar torta. Óbvio que você não vai fazer tão grosseiro como eu tô fazendo aqui, né? A diferença, assim, né? Mas você pode, sem querer, colocar. E milímetro vai fazer toda a diferença depois na hora de você traçar sua modelagem, tá? Então, aqui, ó, se eu esquadrar 1 milímetro fora, quando chegar aqui tem 5 milímetros. E quando chegar aqui vai ter muito mais e aqui muito mais. Na hora de fechar. Então, por isso que é importante, a gente não pode deixar 1 milímetro fora. Então, quando eu fiz, por exemplo, esse retângulo aqui, e se eu usei uma determinada medida, vamos colocar aqui que eu usei 18 centímetros, e aqui eu usei 25 centímetros e meio. Então, quando eu for fazer a minha linha aqui, eu vou encostar essa base do esquadro aqui na linha que já tá traçada, então eu vou apoiar aqui nessa linha que já tá. Então, ele precisa ficar bem certinho aqui, ó, com a linha, tá? Então, bem certinho, porque senão ele não vai dar certo. Se ele entortar aqui 1 milímetro, ele vai dar errado. E aí, eu vou traçar a minha linha de 25 centímetros e meio, tá? Eu vou remedir aqui, porque o esquadro ali tem uma pontinha aqui que não é contado como medida. Então, eu marquei aqui onde deu 25 centímetros e meio. E quando eu for fechar esse retângulo, automaticamente ele tem que ter 18 centímetros. Eu não sei se vocês conseguem observar aí, mas aqui, ó, coloquei bem certinho aqui. E se você olhar aqui, ele tem exatamente 18 centímetros. Se eu não usasse o esquadro, é bem provável que esse meu retângulo não fecharia tão certinho. E como é importante na modelagem estar tudo certinho para chegar no final e a sua peça não ficar torta, a sua peça não dar problema, então é importante o esquadramento, tá? Então, aqui eu fechei, ó, e não preciso nem conferir. Lógico, aqui eu tô conferindo para vocês verem e no começo você também vai conferir para ver se tá dando certo. Mas depois você já vai ver que vai fechar automaticamente esse retângulo sem nenhum problema, tá? Então, para isso a gente utiliza o esquadro. Outra coisa, por exemplo, eu preciso de uma medida aqui de, sei lá, 5 centímetros, né? Então, eu vou medir aqui 5 centímetros. E aí, eu só vou encostar o meu esquadro na base da linha reta que eu tenho aqui e vou traçar ele aqui. Quando eu for medir aqui, olha lá. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ele tem exatamente 5 centímetros. Exato, tá? Por quê? Porque como a minha linha tá esquadrada, quando eu apoio o meu esquadro, ela vai vir retinho. Então, eu vou formar mais um ângulo de 90 aqui, mais um ângulo de 90 e assim por diante, tá? Então, o que eu ganho com isso, né? Utilizando o esquadro. O meu retângulo inicial é o principal. Mas aqui você viu que eu economizei. Eu teria que medir aqui e depois medir aqui. Para que eu conseguisse traçar uma reta, né? Então, se eu tivesse uma régua comum, eu ia medir aqui 5 centímetros e aqui 5 centímetros e ia ligar. Não tinha problema nenhum nesse caso. Por quê? Porque eu sei que a minha base tá certinha, tá? Então, eu iria medir e iria unir sem problema. Aqui não iria dar problema nenhum, porque eu sei que o meu retângulo tá esquadrado. Agora, se eu tivesse, às vezes, utilizado uma régua comum, pode ser que eu não conseguisse esquadrar tão retinho e as minhas linhas de dentro também ia dar diferença e ia entortar, tá bom? Então, fiquem aí, dão uma treinada. Como você sabe se você tá acertando a utilizar o esquadro? Quando você utilizar ele, colocando as medidas que você quer, e quando você chegar aqui no final, ele fechar certinho, tá? Então, ele precisa fechar certinho aqui no final, com a medida adequada, para ele ficar reto. Então, todas as vezes que eu pegar o meu esquadro
Muitos alunos, às vezes, aí vê que aqui não bate, aí vai tentar arrumar com o esquadro, aí vai tentar arrumar, o retângulo acaba ficando torto. Mas se você pegar o esquadro em todos os cantinhos e colocar ele aqui, ó, bem certinho no canto, você vai descobrir aonde é que ele tá torto para você poder fazer o conserto do seu retângulo, ok? Ou da sua linha, da sua reta, enfim. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, que muita gente erra, é aqui, ó. Esse esquadro, ele tem medidas, né? Ele tem a escala aqui. Porém, aqui no começo, em qualquer tipo de régua, se ele tiver um espaço, a gente não pode contar com esse espaço. A gente precisa sempre utilizar do zero para frente. Então, se eu for usar o esquadro aqui para utilizar o ângulo de 90 graus esquadrando, então eu não posso levar em consideração que se eu quero 10 centímetros, eu não posso simplesmente chegar aqui e marcar 10 centímetros. Eu preciso voltar lá no começo da minha linha com o número zero, encaixar bem certinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir colocar o número zero da régua em cima da linha onde eu vou traçar, para medir exatamente onde vai dar 10 centímetros. Aqui tem meio centímetro. Se você medir com meio centímetro, sua peça no final vai dar errado, tá? Porque meio centímetro em cada situação que você utilizar, no final pode dar até 5, 6 centímetros, dependendo da peça que você for fazer. Então, tomem cuidado com isso, tá? Eu prefiro usar esse esquadro aqui, que ele não tem medida nenhuma, e prefiro usar a fita métrica para as medições, porque assim eu sei que ele tá dentro do que eu realmente preciso.